Oiê! No vídeo dessa semana, a gente vai conversar sobre uma sensação que eu chamo de perpétua sensação de insuficiência. Ela é uma sensação que mistura muitos sentimentos dolorosos. É uma sensação de inadequação, de fracasso, de vergonha, de culpa, de insegurança, de vazio, de desamparo. É tudo isso junto que acaba trazendo um sofrimento imenso para a nossa vida. E às vezes, muitas vezes, a gente nem se dá conta de que está sofrendo de todo esse emaranhado de dores ao mesmo tempo. Para conversar sobre isso, eu convidei a psicóloga e psicanalista Patrícia Gibstein Jacobson, também é mestre em psicologia clínica. Patrícia, muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, tudo bem? Eu que agradeço. Patrícia, eu te convidei para falar sobre esse tema, também porque a Patrícia foi a revisora técnica do meu livro e esse é um dos capítulos do meu livro novo. E eu e Patrícia conversávamos muito sobre essas sensações. E, Patrícia, eu percebo que essa perpétua sensação de insuficiência, que foi muito presente na minha vida por muitos anos, é presente na vida de milhares de pessoas que me escrevem, por e-mails, por mensagens, e eu fiquei me questionando o que está acontecendo, por que tantas pessoas se sentem tão insuficientes? E eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, que sensação é essa que traz tanto sofrimento para a nossa vida? Eu acho que, para começar, é importante dizer que essas são sensações que acompanham a gente sempre. Essas são sensações que fazem parte dos afetos humanos, né? Eu acho que a questão é antes disso. E hoje a gente constantemente se obriga a ser plena, né? Eu até conversava com você que eu não entendo, porque essa é a sensação da moda, né? Essa coisa da plenitude. Aí eu apareci plena, aí a plenitude. Uhum. Essa é uma sensação impossível, inclusive uma sensação doente, né? Nunca estaremos plenas, jamais, né? Na psicanálise a gente fala que o que nos move é o desejo, né? É essa força de ir para frente, e esse ir para frente pressupõe faltas, pressupõe buracos, pressupõe sempre uma sensação que a gente tem dentro da gente, sabe aquela coisa incessante que fica lá e que bate e que não para, e que a gente fala, preciso ir atrás disso, eu preciso conseguir aquilo. Isso é do humano e é legal, né? O que eu acho que tem acontecido é que hoje a gente não tem espaço para sentir a falta, para sentir o vazio, para sentir a inadequação, para sentir, que eu digo, é para se dar conta que sentimos tudo isso. Porque a gente às vezes sente tudo isso, não se dá conta. E quando isso não vira um pensamento, não vira uma palavra, não vira um afeto que a gente possa admitir, isso escoa do nosso psiquismo de outro jeito. Então a gente fica doente, então a gente vai fazer sintomas corporais, então tem drogadições, por exemplo. Eu acho que tem diversos sintomas que denunciam exatamente que essa falta, essa inadequação, ela não pode ser melhor sentida pelo sujeito. É muito interessante, Patrícia, quando você coloca isso do desejo, porque se a gente não se sentisse insuficiente, a gente não buscaria mais, não buscaria os nossos desejos. A gente, digamos assim, em certa medida, essa sensação, ela é importante. Exatamente por essa nossa busca. Só que muitas vezes a gente entende isso como uma impossibilidade de olhar para tudo que a gente já realizou, para tudo que a gente já conseguiu, e aí essa sensação de insuficiência se torna intolerável? Seria isso? Sim, eu acho que é exatamente isso. A gente se acostumou muito a olhar para a falta. Quando a gente olha para a falta, a gente não olha para aquilo que a gente tem, né? E o que acontece também com essa sensação é uma coisa que eu brinco, que é tudo que leva à vida, tudo que leva à construção é muito trabalhoso psiquicamente, dá trabalho. A metáfora que eu faço com isso e brinco com os meus pacientes é: vamos pensar que a gente está na praia montando um castelinho de areia. Então a gente vai lá, monta, dá trabalho montar, né? A gente monta, a gente pensa, a gente planeja, a gente executa, né? Você faz o castelinho, você monta, você se preocupa se a água vier, como é que eu posso me defender, o que acontece, né? A gente faz um forte lá em volta do castelinho. Isso é super legal. Mas sabe o que é muito mais legal? Quando a água vem e destrói tudo. Ou então quando a gente resolve, acabamos.
Vamos destruir, né? Muitas vezes a gente faz o castelo para destruir, né? Tudo que a gente precisa construir dá trabalho e requer muita energia psíquica, né? E isso é difícil. E o destruir é para reconstruir. Essa seria a solução mais saudável do mundo, né? Essa destruição, construção, que é como a gente funciona, né? A gente funciona deste jeito. Patrícia, você fala muito do benefício da gente poder admitir que sente e poder pensar, né? Então, quem está assistindo a gente está se identificando, se sente, de fato, muito inadequada, com muita sensação de fracasso, de vergonha, de culpa, de insegurança. É muito importante que a gente possa pensar de onde vem isso. Desde quando eu me sinto assim, né? Que pensamento é esse? Porque muitas vezes, e eu falo isso no livro, nós nos tornamos estranhas para nós mesmas. Porque a gente não entende, a gente sofre e não sabe direito por que sofre. Então, é muito importante nomear o que a gente está sentindo e poder pensar, mas de onde vem isso? O que isso está querendo me dizer? Eu acho que é a parte mais importante e é a parte mais difícil. Porque esse exercício de reflexão é um exercício. A gente precisa se acostumar a isso. E hoje, isso vai na contramão do mundo moderno ou do mundo pós-moderno, como a gente quiser chamar, que é aquela coisa do imediato e aquela coisa de não entrar em contato com o sofrimento. Então, está sofrendo, vamos fazer algo que nos tire desse sofrimento ou que nos desvie do sofrimento. Então, vamos sair, vamos para balada, vamos viajar, vamos pensar em outra coisa. Tomar um remedinho, uma bebida. Tomar um remédio, exatamente. Qualquer coisa que nos desvie desse sofrimento. Só que aquele sofrimento vai estar lá. Né? Qualquer coisa que a gente fizer, aquilo vai estar dentro da gente. Então, a gente precisa tentar fazer esse exercício reflexivo. Para fazer esse exercício reflexivo, a gente precisa admitir que a gente tolera ele, que a gente tem um espaço continente dentro da gente que suporta esse sofrimento, que a gente não vai desmantelar, que a gente não vai cair num buraco do sofrimento ou da tristeza sem fim e nunca mais a gente vai se reencontrar. Às vezes a gente precisa chegar lá no fim desse buraco, a gente não vai cair nele, mas a gente precisa chegar lá no fim, né? Para que a gente possa entrar em contato com ele e refletir da onde vem isso, o que acontece, aonde eu já senti isso antes, tentar fazer essas ligações e com isso encontrar novos sentidos. Né? O que costuma acontecer muitas vezes é que esses pensamentos, quando a gente não tem essa prática reflexiva, ou então em pessoas que são um pouco mais obsessivas, esse pensamento vira circular, sabe? Sabe quando a gente pensa e não consegue pensar nada diferente? Aquilo, você fica pensando Obcecado, do mesmo jeito. Obcecados, do mesmo jeito, né? E não tem nada que te puxe, te tangencie para fora daquilo, né? Para sair daquele tipo de pensamento. Por isso que falar é importante, por isso que fazer terapia é importante. Muitas vezes, quando a gente coloca isso para fora, quando a gente admite, quando a gente se ouve, né? Muitas vezes, né, na terapia, na análise, a gente se dá conta e fala, não acredito que eu falei isso, eu não sabia nem que eu pensava isso. É claro que você pensava isso, né? Mas isso não estava tão claro para você. Nomear afetos, nomear o que a gente sente é muito importante, que é o que você conta no livro, né? Quando a sua analista nomeou para você, não, mas isso que você está sentindo é inveja. Quando a gente dá este nome e a gente consegue admitir, a gente consegue expandir essa sensação, esse afeto, que às vezes é uma sensação que a gente não se dá conta exatamente do que ela é. Ela é só um mal-estar. É um mal-estar que não tem nome, não tem forma, não tem cheiro, não tem cor. E isso é extremamente angustiante. Você não sabe de onde vem, como vem. Então, tentar organizar isso é muito aliviante. Patrícia, você sempre fala também que nós vivemos eternamente com medo das nossas faltas, das nossas impotências. Por que a gente sente tanto medo de olhar para isso e tenta, como você disse, suprimir e aliviar o tempo todo? Porque eu acho que a gente enxerga isso como uma ferida narcísica, como algo que nos diminua, né? E muito perigoso, porque se alguém descobrir isso, eu vou ser desvelada, né? Aquela coisa da síndrome da impostora, né? Quem é essa pessoa que está falando? Como é que eu posso falar de alguma coisa? Na verdade, eu não sei. Ai, de alguém se me descobrir. Eu acho que hoje a gente não tem esse espaço, né? A gente não tem esse espaço para poder colocar as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dúvidas.
A gente acha que a gente precisa constantemente esconder, só que a gente está escondendo da gente, na realidade, porque então, aí a gente não quer se dar conta disso. Porque daqui a pouco você vive dentro de uma armadura, né? Da forte, da imbatível, da indestrutível, e essa armadura é pesada demais, e você vai ficando cada vez mais frágil por dentro, né? Então, poder olhar para isso, poder admitir isso, acho que por isso que o processo terapêutico é tão importante, né, Patrícia? Porque muitas vezes é na análise, na terapia, que você entra em contato com todas essas dores pela primeira vez. Exatamente. E você me lembrou uma coisa, os pacientes sempre perguntam, isso é normal? É normal sentir isso, né? Ou então, pacientes que dizem assim, eu senti uma coisa, mas eu não sei se eu deveria. É muito comum eu ouvir isso. E eu não sei se eu falando isso, se você e quem nos vê consegue perceber o absurdo que é essa fala. Como é que é isso? Eu não deveria sentir o que eu estou sentindo? Né? Como é que você controla, né, o que você está sentindo? Exatamente, a gente precisa se dar conta do que a gente sente, né? Quem legisla sobre isso, se é normal ou se não é, se eu deveria ou se eu não deveria sentir, né? Aí você fala, nossa, é uma pessoa que não se dá o direito de sentir o que está sentindo. E aí, se a gente não se dá o direito, você tenta rechaçar, você tenta esquecer, você tenta colocar do lado, só que isso vai ficar lá dentro e vai ressoar. E vai ficar cada vez maior, até que a gente adoece. Maior. Exatamente, porque fica esse mal-estar que paira no mundo mental, né? Fica meio uma fumaça, né? E ela dói muito. Eu gosto também que você fala que muitas coisas que nós vivemos não estão nem no corpo e nem na mente. É tipo o batente da porta. Me explica melhor isso. Como assim? Exatamente, porque a gente sempre costuma dizer que as patologias alimentares, elas acontecem exatamente porque existe um mal-estar psíquico, um mal-estar mental que não pode ser pensado, representado, tolerado psiquicamente. Então, ele escoa para o corpo. Só que aí você vai perguntar para mim, mas qual que é o limite, né, dessa coisa? O que é o corpo, né, e o que é o psicológico, né? Até no livro você, em algum lugar, agora eu não vou lembrar onde, você diz aquilo estava no corpo. Para mim é inconcebível algo que esteja só no corpo ou que esteja só no psiquismo. Não dá para separar. Não dá. Eles são indissociáveis. Por quê? Porque a gente consegue representar o corpo e a gente consegue sentir o corpo através do psiquismo. E o contrário também é verdadeiro. O psiquismo se forma a partir do corpo, né? Por isso que eu falo que, às vezes, uma cólica no bebê, um mal-estar corporal, né? Gases, por exemplo, fazem um barulho muito grande para o bebê. O bebê chora desesperadamente, né? E às vezes é aquele choro de dor. Por quê? Porque aquilo toma o bebê inteiro. Ele é só corpo, é um psiquismo muito incipiente, é um psiquismo muito primitivo, que não consegue representar e falar, isso é uma indisposição digestiva. Né? Mas às vezes nós, enquanto adultos, não conseguimos elaborar isso, né? É muito curioso. Mas é só isso, né? Que o corpo e a mente estão em constante correlação. Um vem do outro e o outro vem do um. E aí, o que acontece? As coisas estão sempre entre o psíquico e o somático. E o que é entre? É muito difícil a gente conseguir representar essa questão do entre. E aí eu sempre brinco que o entre é o batente da porta, tá? Entre a sala e o quarto. Tá dentro do quarto? Tá. Mas tá na sala? Tá. Tá nos dois. Tá no entre. É isso que eu falo do entre e a gente não se dá conta. Patrícia, pra gente encerrar, qual seria uma possibilidade de caminho ou de como lidar com essa sensação e com todas essas dores emocionais que nos fazem sofrer tanto? Eu acho que antes de tudo, poder admiti-las. Poder saber que é do humano, que não há nada de errado com a gente em se sentir inadequada, fracassada, enfraquecida, né? Nos sentimos assim constantemente e tudo bem. E conseguimos tolerar. Quanto mais a gente puder fazer esse exercício de reflexão, mais a gente vai conseguindo tolerar mais
e mais essas dores. Vai conseguindo ligar elas, né? Onde elas aconteceram, quando elas aconteceram, por que elas estão aqui, de onde elas vêm, o que é isso, a serviço do que está isso. Às vezes a gente sente umas coisas que não estão a serviço daquilo que a gente está sentindo, estão psiquicamente a serviço de outra coisa, né? Esconder alguns afetos que a gente vai sentindo e por aí vai. É muito amplo e é muito do caso a caso falar isso, então não dá. Mas eu acho que a minha sugestão é essa, né? A minha sugestão é poder entrar em contato. É difícil, falando assim, parece super fácil quando a gente está sofrendo, quando a gente está doída, quando aquilo grita dentro da gente, é super difícil, né? É aparentemente mais fácil sair para balada, usar alguma droga, beber e se ver livre daquilo. Né? Mas aquilo vai estar lá, aquilo não vai sai sumir. comigo. Não vai sumir e vai ficando pior, né? Vai ficando mais forte e a gente vai sentindo aquela angústia, aquela coisa estranha dentro da gente. Então é difícil, eu sei. Né? Por isso que é tão importante procurar ajuda, né? Exato. Fazer terapia é muito importante. Quem consegue fazer terapia não é sinal de fraqueza, é sinal de força. A gente precisa ser muito corajosa para fazer terapia, para entrar em contato com a gente e com aquilo que nos incomoda. Então, fazer terapia é sinal de força e não de fraqueza. Ótimo. Você sabe que eu falo na introdução do meu livro isso, que eu escrevi o livro para dar coragem na leitora de olhar para essas dores, porque eu concordo 100% com você. Patrícia, quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigada, foi excelente. E quero dizer para vocês que a gente vai ter mais um vídeo com a Patrícia nas próximas semanas sobre um assunto que também é bem doloroso da gente conversar, que é a inveja. Então, Paty, a gente se vê nas próximas semanas. Muito obrigada. Até, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até a semana que vem.